Então, pessoal, o meu trabalho, né, minha apresentação é sobre os distúrbios ácido-base. Os distúrbios ácido-base, o equilíbrio ácido-base, ele é essencial para o nosso funcionamento, né, para o funcionamento normal do corpo humano. Ele é mantido por mecanismos complexos que regulam a nossa concentração dos íons de hidrogênio em líquidos corporais. O nosso pH sanguíneo normal, ele vai variar entre 7,35 a 7,45. Quando o nosso pH ele tá baixo, vai ocorrer uma acidose. E quando ele tá acima de 7,45, vai ocorrer uma alcalose. A manutenção do nosso pH dentro dessa é crucial porque as alterações significativas dele podem afetar inúmeras funções biológicas, incluindo a nossa atividade enzimática, a nossa condução nervosa e a nossa contração muscular. Os fundamentos básicos do nosso pH, ele é definido como um logaritmo negativo da concentração desses íons de hidrogênio. Nos nossos líquidos corporais, o hidrogênio ele vai estar em equilíbrio com os tampões, que são substâncias que vão ajudar a manter o nosso pH mais estável. O nosso pH normal, como eu já falei, vai variar de 7,35 a 7,45. E abaixo dessa faixa vai ocorrer acidose e acima alcalose. A nossa concentração de hidrogênio no sangue é quem vai definir. Nós temos a equação de Henderson-Hasselbalch, que vai expressar a nossa relação entre o nosso pH, entre o bicarbonato e o dióxido de carbono. Aí eu coloquei um exemplo de caso. Um paciente, que é um homem de 40 anos, ele tem uma insuficiência renal crônica, apresentando fraqueza e confusão mental. Na metria, nossos dados laboratoriais foram o bicarbonato com 18 miliequivalentes por litro, o CO2 com 50 milímetros de mercúrio e o nosso pH de 7,30. A nossa interpretação dos dados foi uma redução do bicarbonato. O bicarbonato, nos seus valores normais, vai ser de 22 a 26 miliequivalentes. Vai ter um aumento do CO2, que ele está em 50, e o nosso valor normal é de 35 a 45 mililitros de mercúrio, e vai indicar esses resultados uma acidose metabólica por uma compensação respiratória inadequada. Aí nós temos a fisiologia do pH. O nosso pH, ele é controlado por três principais mecanismos: o sistema tampão, o controle respiratório e a nossa regulação renal. O sistema tampão vai ser uma resposta imediata, que vai incluir bicarbonato, proteínas, hemoglobina e fosfatos, analisar principalmente os ácidos e bases. O nosso controle respiratório, ele vai ter a resposta um pouco mais lenta, a resposta dele vai ser em minutos. A respiração, ela vai regular a quantidade do CO2 no sangue. O aumento da ventilação vai reduzir a pressão parcial do CO2, aumentando o pH, enquanto a nossa diminuição da ventilação vai aumentar o CO2, reduzindo o pH. E a nossa regulação renal, ela vai ter uma resposta em horas a dias. Os rins, eles vão manter o nosso equilíbrio ácido-base, reabsorvendo o bicarbonato e excretando o ácido, que são os nossos íons de hidrogênio. Opa! Temos um exemplo de caso aqui, que é uma mulher de 35 anos, que ela vai apresentar uma hiperventilação devido a um ataque de pânico. Nos nossos dados laboratoriais, vai ter um pH de 7,5,
uma pressão de CO2 de 28 milímetros de mercúrio e o bicarbonato em 24. Como é que a gente interpreta esses resultados? Vai ser uma alcalose respiratória aguda devido à redução rápida do CO2 causada pela hiperventilação. Temos o sistema tampão, que os principais componentes do sistema tampão vão incluir o bicarbonato, ossos, hemoglobina, proteínas plasmáticas e intracelulares. E a nossa equação de Hasselbalch, ela vai definir a relação entre o CO2 e o bicarbonato. Coloquei um outro caso clínico aqui. Um homem de 50 anos com uma doença pulmonar obstrutiva crônica, ele vai apresentar dispneia e confusão. Nos seus dados laboratoriais, vai ter um pH de 7,28, uma pressão de CO2 de 55 milímetros de mercúrio e o bicarbonato em 30 miliequivalentes por litro. Nossa interpretação vai ser uma acidose respiratória compensada pelo aumento do bicarbonato, devido à retenção do CO2. Temos o controle respiratório. A nossa regulação do CO2, ela é feita pela eliminação ou a retenção do CO2 através da respiração. O bulbo vai ser quem controla o ritmo respiratório para manter o nosso equilíbrio ácido-base. Um exemplo de caso: uma adolescente de 16 anos com asma grave, ela apresenta uma respiração rápida e superficial. Nos seus dados laboratoriais, o seu pH está de 7,48, um pouco aumentado. A nossa pressão de CO2 está em 30 milímetros de mercúrio e o nosso, que está baixo, e o nosso bicarbonato está em 22. Nossa interpretação vai ser uma alcalose respiratória devido à hiperventilação durante uma crise asmática. Sobre a nossa regulação renal, os nossos rins eles mantêm o equilíbrio ácido-base, como eu já falei, para reabsorver o bicarbonato filtrado e excretar os íons de hidrogênio ligados aos tampões, ou na forma de amônio. Exemplo: um idoso de 70 anos com insuficiência renal crônica apresentando fraqueza e confusão. Nos seus dados temos um pH de 7,2, um bicarbonato de 16, que está baixo, e uma pressão de CO2 de 32. Nossa interpretação vai ter uma acidose metabólica com uma compensação respiratória inadequada, devido à falha renal em excretar o ácido. Temos as alterações primárias. Temos a acidose e alcalose metabólica e a acidose e alcalose respiratória. Na nossa acidose metabólica, a nossa alteração primária vai ser a diminuição do bicarbonato e como resposta secundária temos uma diminuição da pressão de CO2. Seu mecanismo de resposta secundária vai ser a hiperventilação. Já na alcalose metabólica vai aumentar o bicarbonato, que aumenta o CO2 e como resposta secundária, a gente tem uma hipoventilação. Na acidose respiratória, nós temos o aumento do CO2 e, como resposta secundária, o aumento do bicarbonato. No mecanismo da resposta, vai ser, ocorrer um aumento da excreção do ácido e um aumento da reabsorção do bicarbonato pelos rins. A alcalose respiratória vai diminuir o CO2, que diminui o bicarbonato, ocorrendo uma diminuição transitória da excreção do ácido e diminuição da reabsorção do bicarbonato pelos rins. A gente sempre tem que lembrar que todo distúrbio metabólico vai ter uma compensação respiratória rápida e todo distúrbio respiratório vai ter uma compensação metabólica que vai ser um pouco mais lenta, vai ser de 3 a 5 dias.
Em relação ao diagnóstico dos distúrbios ácido-base, para a gente diagnosticar um distúrbio ácido-base, a gente analisa a gasometria arterial, que vai medir os seguintes parâmetros: o pH, que vai avaliar a acidez ou a alcalinidade no sangue, a pressão parcial de oxigênio, vai indicar o estado de oxigenação. A pressão parcial do dióxido de carbono vai indicar a ventilação e o bicarbonato, né, que vai refletir no componente metabólico do paciente. Agora, uma diferença aqui da acidose e alcalose metabólica em casos clínicos. Na acidose metabólica, o nosso diagnóstico vai ser sempre, a gente vai observar uma redução do bicarbonato, um pH mais baixo que 7,35. Um exemplo de caso seria uma mulher de 58 anos, diabética tipo 2, em uso de metformina, apresentando fraqueza e confusão. Nos seus dados laboratoriais, temos um sódio de 140 miliequivalentes, um, um potássio de 4,4 miliequivalentes, um cloro de 100 miliequivalentes, e aqui nós temos o bicarbonato em 5 miliequivalentes, que tá muito abaixo do normal, que seria de 22 a 26, e um pH de 6,8. Na nossa interpretação, ele vai ter uma acidose lática devido à produção excessiva do ácido lático, que é uma consequência, um agravante da acidose metabólica. E na alcalose metabólica, o nosso diagnóstico sempre vai ser um aumento do bicarbonato e um pH maior de 7,45. Exemplo de caso: um homem de 65 anos com diarreia e uso de lactulose, apresentando fraqueza. Nos seus dados, nós temos um sódio de 143 miliequivalentes, potássio de 3,3, um cloro de 102 miliequivalentes e o bicarbonato aumentado de 33 miliequivalentes e o pH em 7,44. A nossa interpretação, ele vai ter uma alcalose metabólica por hipopotassemia devido à perda do potássio. Distúrbios respiratórios. Nós temos a acidose e a alcalose respiratória. Na acidose respiratória, a gente tem um aumento do CO2 devido à hipoventilação, e na alcalose respiratória, nós temos uma diminuição do CO2 devido à hiperventilação. Diagnóstico e tratamento para acidose metabólica. Diagnóstico seria uma interpretação, né, do pH abaixo de 7,35 e o bicarbonato reduzido, como eu já falei. Coloquei aqui o mesmo caso clínico da mulher diabética tipo 2 em uso de metformina. E o tratamento para ela seria uma reposição do bicarbonato, e tratamento da causa subjacente, ou seja, suspender a metformina e tratar a hipoperfusão. Diagnóstico e tratamento para a alcalose metabólica. Opa! Para a alcalose metabólica. Usei também o mesmo caso do homem em uso de lactulose. A nossa interpretação havia sido alcalose metabólica por hipopotassemia. O tratamento dele seria uma reposição de potássio e correção da causa subjacente. Gasometria arterial. A gasometria arterial, ela seria o exame invasivo que mede as nossas pressões parciais de oxigênio e dióxido de carbono, além de nos oferecer informações sobre as nossas medidas de pH e bicarbonato, usado principalmente para avaliar o nosso estado ácido-base, oxigenação e ventilação do paciente.
Nos estados de oxigenação, são avaliados pela pressão parcial do O2, e a ventilação é avaliada pela pressão parcial do CO2. Nossas condições ácido-base são avaliadas pelo nosso pH e o bicarbonato. Distúrbios simples e mistos. Todo distúrbio simples é um distúrbio inicial que está associado à nossa esperada compensação. Por exemplo, uma acidose metabólica com hiperventilação compensatória, e o nosso distúrbios mistos é quando o nosso grau de compensação ele não é esperado ou quando há mais de um distúrbio presente. Por exemplo, uma acidose metabólica com uma alcalose respiratória. Nossa resposta compensatória dos distúrbios simples. Na acidose metabólica, a gente vai ter uma hiperventilação para reduzir o CO2. E na nossa alcalose metabólica, nós vamos ter uma hipoventilação para aumentar o CO2. Já nas respostas compensatórias dos distúrbios respiratórios, nós temos uma acidose aguda, com aumento de 1 miliequivalente de bicarbonato para cada 10 milímetros de mercúrio de aumento da pressão parcial do CO2. Na nossa acidose respiratória crônica, nós temos um aumento de 3 a 5 miliequivalentes de bicarbonato para cada 10 milímetros de mercúrio no aumento da pressão parcial do CO2. Na alcalose respiratória, a gente vai ter uma queda de 1 a 2 miliequivalentes de bicarbonato para cada 10 milímetros de mercúrio nessa queda da pressão do CO2. Já na alcalose respiratória crônica, a gente tem uma queda de 5 miliequivalentes de bicarbonato para cada 10 milímetros de mercúrio na queda da pressão do CO2. Exemplos de compensação. Nós temos um paciente diabético de tipo 1, sem uso de insulina, desidratado. No resultado da sua gasometria, nós temos um pH de 7,25 e um bicarbonato de 10 miliequivalentes. Sua compensação vai ser uma hiperventilação para diminuir o CO2, e o nosso resultado esperado é uma pressão de CO2 entre 21 a 25 milímetros de mercúrio. Nossa interpretação se a pressão do CO2 ela estiver fora desse intervalo de 21 a 25, pode ser indicado um distúrbio misto, porque não é aquilo que a gente está esperando. Onion Gap. O nosso Onion Gap é um cálculo usado para identificar a presença dos ácidos que não são medidos no sangue. O normal do onion gap é de 8 a 12 miliequivalentes. Na acidose metabólica hiperclorêmica, o nosso onion gap ele vai estar normal e a gente vai ter um aumento do cloro para compensar essa perda do bicarbonato. Já na acidose metabólica com o onion gap aumentado, acima de 12, ele vai estar o onion gap elevado, a presença de ácidos não medidos, por exemplo, numa cetoacidose diabética ou numa acidose lática. A avaliação do onion gap da eletroneutralidade vai ser a soma das cargas aniônicas, que deve se igualar à soma das cargas catiônicas. Na acidose metabólica hiperclorêmica, a gente vai ter a perda do bicarbonato, que vai ser compensada pelo cloro. Já na acidose metabólica com o anion gap aumentado, a gente vai ter um aumento desses ácidos, como o lactato e os corpos cetônicos, sem a compensação do cloro. Um diagnóstico diferencial da acidose metabólica, como eu já havia falado, a hiperclorêmica e o anion gap aumentado.
Na hiperclorêmica, a gente interpreta, num caso, como uma perda de bicarbonato pelo trato gastrointestinal. Então, é um paciente chega com diarreias ou fístulas, e a gente vai ter essa perda do bicarbonato ou a falta da excreção do ácido, se ele tiver com uma acidose tubular renal, por exemplo, ou se ele tiver em uso de diuréticos poupadores de potássio. Já no anion gap aumentado, a gente vai ter essa produção ácida aumentada, como eu já falei, na acidose lática, cetoacidose diabética ou numa acidose alcoólica, por exemplo. Vai ter uma falência da excreção do ácido, como em casos de acidose urêmica, insuficiência renal aguda e insuficiência renal crônica. Aí temos as consequências da acidose metabólica. Na acidose metabólica, se o pH, tiver abaixo de 7,1, podem ter consequências como o ionotropismo negativo, que seria uma depressão do miocárdio ou uma bradicardia, e uma diminuição da resistência periférica, que seria uma vasoplegia ou, em casos mais graves, o choque. Temos o diagnóstico da acidose metabólica. A pressão parcial do CO2 esperada, ela é calculada para avaliar nossa compensação respiratória. O anion gap para diferenciar se a acidose é hiperclorêmica ou se é uma de anion gap aumentado. Causa provável, ela vai ser determinada com base no anion gap e na história clínica. E o nosso tratamento da acidose metabólica vai ser dependente da causa, a gente vai tratar a nossa causa subjacente, na reposição de bicarbonato endovenoso, indicada se o nosso pH tiver abaixo de 7,1 ou o nosso bicarbonato abaixo de 8 miliequivalentes. A gente vai repor de 50 a 100 miliequivalentes ao longo de 2 a 3 horas. Não repor o déficit total de uma vez só. A gente vai usar esse cálculo do déficit total do bicarbonato para o tratamento, que seria de 0,6 vezes o peso do paciente, vezes 24 menos o bicarbonato. Conclusão da apresentação. A avaliação do nosso estado ácido-base vai ser fundamental, especialmente em pacientes críticos. A nossa compensação entre componentes metabólicos e componentes respiratórios sempre é buscar manter um pH normal de 7,35 a 7,45. Os distúrbios mistos, eles sempre requerem uma abordagem mais cuidadosa para o diagnóstico e para o tratamento adequado, por conta das suas compensações que não são o resultado esperado. E a compreensão das compensações esperadas, ela ajuda a identificar os nossos distúrbios subjacentes para a gente planejar as intervenções e terapêuticas eficazes. Alguém tem alguma pergunta?